Agradeço a oportunidade de estar com todos aí. Boa noite a todos. Bruno, boa noite. Fique à vontade. Depois que você terminar, a gente vai abrir para os alunos, para as pessoas que estão aqui participando, para fazer perguntas, se você permitir. E a gente já está gravando já, e sucesso para você. E etiqueta meus queridos alunos no uso do Zoom, por favor. Bruno, obrigada por ter essa disponibilidade conosco e bem-vindo à casa novamente, mas agora de forma, né, como palestrante e não como, vamos dizer assim, prestador de serviço para a nossa instituição, né? Um grande abraço. Obrigado, professor. É um prazer grande estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história, da história com o Blocks. Apareceu minha tela para todos aí? Tá ok? Maravilha. Então vamos começar. Bom, o Blocks ele é uma startup de educação, né, parceiro da Universidade de Vassouras já há algum tempo. Mas antes de começar a falar sobre o Blocks em si, de como começou a ideia, né, o que a gente quer mudar, o que a gente quer atingir, acho que eu gostaria de começar falando primeiro um pouquinho de mim, né? Sou colega de vocês de profissão, administrador de empresas também, completamente apaixonado por gestão, por modelo de negócios, por debater novas ideias, novas oportunidades. E tive a oportunidade de, no meu mestrado, mudar um pouquinho o rumo e me aprofundar um pouquinho mais em tecnologia. Acabei fazendo um mestrado mais aprofundado em ciências da computação, mas também bem ligado a negócios, focando em como que a inteligência artificial pode possibilitar novas oportunidades de negócio. Essa foi o ponto do meu aprofundamento no mestrado. E já há 3 anos quase estou à frente dessa startup que é o Blocks, uma EdTech. EdTech significa startup de educação, né? uma forma abreviada de se comunicar. E vou contar um pouquinho para vocês hoje da minha história, da trajetória até aqui. E no final a gente pode trocar experiência, também trocar com perguntas, etc. Espero que todos aproveitem bastante. Vamos lá. Bom, antes de começar falando do Blocks, eu gostaria de definir com todo mundo aqui exatamente o que é uma startup, né? Esse não é um conceito fechado, ninguém tem uma resposta certa para a definição de startup, né, por assim dizer, mas tem uma que eu gosto bastante, de um ator bem famoso, inclusive, do Eric Rice, que ele define que startup é uma organização humana desenhada para entregar um novo produto ou serviço, né, de forma escalável, em condições de extrema incerteza. É uma frase pequena, mas tem muita coisa aqui, né? Se a gente separar primeiro uma organização humana, destacando isso aqui, tem muita gente que confunde startup com tecnologia. Isso pode ser verdade para muita coisa, mas startup não necessariamente está envolvida com tecnologia, né? Muitas vezes a tecnologia é só um meio para se mudar algo, um meio para se atingir mais pessoas, né? O foco de uma startup está sempre em mudar a forma como as pessoas interagem sobre um novo produto ou serviço, que agora é a próxima parte da definição aqui, né? Startup, ela difere de uma empresa pequena, né? Uma startup não é uma PME, uma pequena e média empresa. A startup, ela existe com o objetivo de testar a viabilidade, né, de uma nova ideia, de um novo produto. E é sempre importante a palavra novo aqui nisso, né? A startup, ela não chega para resolver um problema que já é conhecido do mercado, um problema que já foi endereçado, e sim para propor algo que até então poucas pessoas ou ninguém ainda tinha explorado uma tese de negócio, né? Escalável. Escalável significa que a startup ela tem a pretensão de crescer muito e rápido. Essas são 2 premissas importantes para o negócio. Uma startup ela não vai chegar a ser uma empresinha pequena, né? Ou ela vai dar bem certo ou ela vai dar errado, né? É bastante binário isso, né? Ou não tem meio do caminho para uma startup. Ou ela vai dar certo ou ela vai dar errado, ou ela cresce ou ela não cresce. É basicamente isso. Se não tiver a premissa de ser escalável, dificilmente pode ser chamado de uma startup, né? E por último, aqui a condição de extrema incerteza. O que significa isso? Extrema incerteza significa que esse novo produto que a startup está propondo, não necessariamente ele é viável, né? Ele pode simplesmente não encontrar mercado para crescer.
pode ser que essa nova proposição de produto era muito valiosa, mais para o fundador dessa startup do que exatamente para o mercado, aí ninguém acaba comprando e ela quebra. Então esse é o ponto da incerteza, né? Por ser algo novo, algo que ninguém testou, algo que ninguém tem certeza se vai dar certo ou não, também define uma startup. Ou seja, uma startup também não vai fazer um modelo de negócios que já foi provado, né? Uma agência de publicidade, por exemplo, dificilmente é uma startup. Agora, uma empresa, por exemplo, que muda a forma como que as pessoas acessam restaurantes à distância, como é o Rappi, o iFood, por exemplo, é uma startup. Até essa startup existir, não tinha certeza se daria certo ou não. Então, essa pequena frase, ela traz várias definições importantes aqui do que exatamente é uma startup, né? Então, é esse novo produto que precisa crescer, só que ninguém sabe ao certo se vai dar certo ou não, né? Isso só vai ser conhecido lá na frente. Gostaria de trazer para vocês aqui 3 exemplos de startups e como que elas impactaram nossas vidas, né? Imagino que a maioria delas seja bem conhecida por vocês. Muitas pessoas nem sabiam que tais empresas seriam startup, né? Eu vou começar pelo primeiro aqui. No que tange o consumo de mídia, né, televisão, a gente estava bem acostumado, até pouco tempo atrás, a consumir televisão, consumir mídia por meio da Globo, do SBT, que basicamente tinha uma premissa de ter uma programação imposta, né, algum redator, algum editor, um diretor lá dentro, era responsável por desenhar quais programas seriam ofertados, produzir esses programas, né, gravar, etc., e oferecer por meio ali da emissora, né? E até pouco tempo atrás isso era uma verdade. Agora, o consumo de mídia, principalmente das gerações Z para frente, né, o pessoal que nasceu de 96 para frente, praticamente não assiste mais televisão fechada. Isso é um tipo de mídia que caiu muito o consumo desse tipo de público. Por quê? No lugar disso, empresas como Netflix e YouTube passaram a oferecer mídia de uma outra forma. E que forma é essa? Uma forma mais personalizada. O Netflix ele te dá a liberdade de escolher qual filme você quer assistir. O YouTube te dá a possibilidade de assistir qual canal ali de conteúdo, de produtores independentes você quer assistir. Isso é um paradigma que foi mudado graças a essas startups, né? Hoje o YouTube e Netflix já não são mais startups, né? Eles já têm um modelo de negócio plenamente validado, né? Todo mundo sabe que são empresas de sucesso, mas lá atrás, bem no começo, elas eram startups. Ninguém sabia se o modelo de negócios do YouTube, de produtores independentes de conteúdo, ou do Netflix, né, de permitir com que o usuário navegue no catálogo digital e escolher qual programa ele gostaria de assistir, isso era desconhecido até então. E se mostrou um grande sucesso, né? Mudando um pouquinho de paradigma aqui, indo para transporte especificamente, né? Até pouco tempo atrás você tinha algumas formas, se você quisesse se locomover de carro, né, supondo que carro é o teu meio de transporte escolhido, você teria algumas possibilidades para optar como você faria isso, né? Você poderia simplesmente optar por um táxi ou comprar o próprio carro, né? Por exemplo, um Volkswagen, um Fiat, que eu trago de exemplo. O táxi, claro, você precisa ficar próximo de onde ele passaria ou ir até o ponto de táxi para acessar esse serviço. Já o carro, ele te daria mais liberdade, né? Você iria com ele até o teu ponto de destino, retornaria para casa. O contraponto você teria que pagar por esse carro, a manutenção dele, seguro, impostos, etc. Você tem todo um custo envolvido. E recentemente, a Uber, por exemplo, trouxe uma oportunidade de você não optar por nenhum desses 2 serviços anteriores, né? Dado que eu preciso ir de um lugar para outro e meu meio de transporte de escolha seria um carro, por exemplo, o Uber poderia ser o meu meio de transporte para isso. E qual que é a diferença disso? O Uber te dá a possibilidade de você chamar um motorista no ponto que você está, ou seja, você não tem que se locomover até um ponto de táxi. Para o motorista é uma oportunidade de renda, né? Ou seja, ele está dando a oportunidade de pessoas que eventualmente não teriam uma oportunidade melhor naquele momento, naquela situação, de aferir renda, ou seja, um canal para essa pessoa oferecer um serviço. E ele mudou completamente a dinâmica, né? Mas, poxa, como que você está comparando ter um carro, por exemplo, de comprar da Fiat ou
usar Uber, né? São coisas diferentes. Na verdade, não são diferentes, né? Fundamentalmente, eles cumprem o mesmo objetivo, que é te levar do ponto A para o ponto B. Tem muita gente que tem deixado de ter carro e optado por utilizar Uber por conta da economia que isso traz, né? Quando você coloca na ponta do carro a depreciação desse carro, o valor de compra e venda dele, quando você coloca imposto, seguro, a conta, ela começa a tender muitas vezes, se for bem racional, eventualmente para ir para um modelo de negócio proposto por uma startup lá atrás, que era a Uber. E a Uber fundamentalmente mudou a dinâmica como as coisas funcionam. Na época que ela lançou, ninguém sabia ao certo se motoristas gostariam de, pessoas anônimas, né, gostariam de se tornar motoristas de um aplicativo, e nem que pessoas comuns aceitariam pegar carona ali, fazer uma viagem com um motorista até então desconhecido. E o modelo de negócio claramente se mostrou vencedor, né? Hoje o Uber está em praticamente todas as cidades brasileiras e em muitas do mundo também, né? E, de novo, o que ele mudou? Ele trouxe uma flexibilidade na forma como você pode escolher o seu veículo, o seu meio de transporte. Por último aqui, né, falando de música agora, um terceiro segmento que eu trago de exemplo, até pouco tempo atrás a gente tinha algumas formas de escutar música. A gente poderia ligar o rádio e colocar numa estação FM e escutar. De novo, né, algo imposto, algo que alguém escolheu a programação que iria tocar naquele momento para você, né, tem um locutor do outro lado fazendo toda a programação da rádio. Ou você poderia, por exemplo, comprar um CD da Som Livre, ou seja, ter a propriedade do meio da música, e você escutaria esse CD a hora que você quer. Ou ainda, por último, ali o iTunes, né, que permitia que você comprasse músicas individualmente, de forma digital. Você entrava lá no programa do iTunes e pagava individualmente por cada música que você gostaria de ter na sua biblioteca. E tem uma empresa agora, que é a Spotify, que ela, de novo, mudou fundamentalmente a forma como que a gente acessa a música. E que mudança que ela trouxe? Ela faz o seguinte: eu não preciso que o meu usuário compre músicas individuais. Ele compra uma assinatura. E essa assinatura abre para esse usuário, para esse consumidor, um catálogo de milhares de músicas para ele escolher à vontade dele, né? O que ele mudou? Novamente, uma flexibilidade de escolher o que e quando ouvir. Você pode escutar praticamente qualquer música do mundo, de músicas antigas, clássicas, MPB, funk, samba, o que você quiser, tem lá para te atender por uma assinatura muito mais barata do que fosse comprar individualmente as músicas que você gostaria de ouvir. Ou seja, tem uma mudança muito grande na forma com que o mercado absorve música a partir desse paradigma proposto pelo Spotify. E também um grande sucesso, tanto no Brasil quanto fora, né? Hoje não é mais startup, mas lá atrás, quando lançou, era muito incerto se as pessoas pagariam para ter essa assinatura que o Spotify propõe. Basicamente, o que essas, no modelo anterior, né, não as startups, as empresas clássicas traziam era um produto com alta personalização exigiria um alto custo por parte do usuário, né? Então, se você quer ter algo exclusivo, algo do seu gosto, algo da forma como você imagina que seria bom para você, isso ensejaria que você teria um custo alto para acontecer isso, né? Porque você pagaria por essa personalização, você pagaria por um serviço diferenciado, etc., né? Esse era o modelo clássico. E de forma equivalente, se você quer algo mais massificado, algo, por exemplo, como uma emissora de TV que escolhe o que vai te mostrar, ou como uma emissora de rádio que escolhe o que você vai ouvir, você teria um baixo custo para acessar esse serviço, né? Muitas vezes de graça. Você não paga nada, por exemplo, para escutar rádio, para assistir TV. Então, esse paradigma foi o que pregou por muito tempo no mercado como um todo. E as startups, basicamente, elas mudam isso, né? Isso que eu estou falando para vocês era uma verdade para uma economia industrial, mas não para uma economia de serviços, né? O que a economia de serviços conseguiu mudar? De serviços digitais? Ela permite uma alta personalização do seu serviço a um baixo custo. Ou seja, ela traz um benefício maior a um custo menor.
né? E muitos negócios digitais, muitas startups exploram esse paradigma como uma oportunidade de negócio, algo a ser, de fato, estruturado como uma empresa e vendido ou ofertado ao mercado. A Uber fez isso, o Spotify fez isso, YouTube, Netflix fizeram isso. Todos eles têm essa questão de uma alta personalização a um baixo custo, se comparado às alternativas anteriores, que era de fato adquirir o bem, né? Agora, fazendo um paradigma disso tudo, com a educação, né, que é o foco do Blox, primeiro eu gostaria que vocês olhassem essa imagem. Isso aqui é uma foto mais ou menos do final do século XIX, na Inglaterra, né, uma linha fabril têxtil. Basicamente, eu gostaria que vocês reparassem a forma como que essas mulheres, né, no caso aqui nessa indústria têxtil, se organizavam. Repare que está um exatamente atrás do outro, todas fazendo exatamente o mesmo trabalho, realizando a mesma coisa, né? Foi esse contexto de sociedade que iniciou a nossa sala de aula do jeito que a gente conhece hoje, né? Não por acaso uma sala de aula tem a mesma disposição que tem uma fábrica, um atrás do outro, todos olhando um para a nuca do outro, prestando atenção numa pessoa central. Que serviço que é esse? Esse é um serviço de baixa personalização. Basicamente, todos os alunos estão aprendendo as mesmas coisas, ao mesmo momento, da mesma maneira. Isso permaneceu por muito tempo, né? Isso faz, inclusive, parte da nossa vida atualmente, né? As escolas ainda se organizam dessa forma, né? As universidades menos, mas as escolas continuam igualzinho ao modelo de 200 anos atrás que surgiu naquela Revolução Industrial. E qual que é o ponto disso, né? Era a dificuldade e o custo para você entregar algo mais personalizado. Era muito difícil para uma escola, é muito difícil ainda, para uma escola entregar uma educação mais personalizada, algo mais ao gosto do aluno, de forma massificada, né? Como é que eu vou entregar uma educação mais personalizada para cada aluno? Como isso é possível a um custo que seja viável, né? Para não ser um impeditivo. Esse paradigma é o que o Blox quer explorar. A gente encontrou uma forma de entregar mais personalização para a sala de aula a um custo, muitas vezes, até menor do que era praticado até então. Então, só para deixar claro aqui, atualmente, a forma que a gente organiza a educação é o que a gente chama de currículos seriados, que basicamente colocam os alunos em esteiras formativas pré-definidas, ou seja, né, o aluno ele entra ali naquele primeiro semestre, naquele primeiro ano, e ele avança numa esteira em que todos os temas que ele vai aprender já foram pré-definidos, né, ele não tem voz ativa nesse processo, até o final da formatura dele. E no final dessa formatura, todos os alunos vão sair dessa esteira de formação iguaizinhos, sabendo as mesmas coisas, tendo passado pelas mesmas experiências. O Blox acredita que isso pode ser diferente, né? Eu não preciso que todos os alunos aprendam as mesmas coisas. Os alunos poderiam aprender coisas diferentes, baseadas nos interesses deles, né? Então, e como que a gente explora, né? Esse foi um dos meus pontos da minha graduação. Na minha graduação eu tive exatamente esse modelo de entrar numa faculdade e passar de forma seriada, né? Ou seja, de forma pré-definida, por todos os temas que eu deveria estudar. E eu gostaria muito que fosse diferente. Eu gostaria de ter dedicado mais do meu tempo, por exemplo, a empreendedorismo, dedicado mais do meu tempo à tecnologia, dedicado menos do meu tempo, por exemplo, para sistema financeiro, para sistemas de RH e assim por diante. Então, cada aluno é diferente, cada aluno tem um sonho diferente, como eu tive lá atrás, e a gente gostaria de permitir que mais pessoas tivessem a possibilidade de uma educação mais personalizada, como que massificar a questão da personalização do ensino. E como que a gente estruturou isso, né? Eu tinha um anseio, então, naquele momento, de abrir uma empresa para mudar esse formato de educação, de permitir maior flexibilidade, só que a gente precisava de uma forma de tornar isso viável. Ou seja, eu não posso simplesmente mudar
o sistema educacional como um todo do dia para a noite. Eu preciso ir testando, começando aos poucos, né? Esse é um conceito que eu trago para vocês aqui do conhecido produto mínimo viável. Ou seja, eu tenho um problema formulado e tenho que propor uma solução para esse problema. Essa solução, ela tem que ser simples o suficiente para ser testada, né? O mínimo viável para isso acontecer, que é esse barquinho do meio, o mínimo viável para verificar se essa ideia para de pé ou não, se essa ideia faz sentido aos olhos do mercado como um todo ou não. Por exemplo, muitas pessoas confundem que o produto mínimo viável é ir fazendo aos poucos, né, como essa imagem de cima do carro. Isso não é o conceito de produto mínimo viável. E sim, o conceito de produto mínimo viável é permitir que você produza uma ideia barata e fácil de ser testada para verificar se as pessoas utilizariam. Por exemplo, uma tese, como que eu faria as pessoas se locomoverem de forma mais rápida? Você poderia, como exemplo, começar por um patinete, evoluir para uma bicicleta, evoluir para uma moto e acabar com um carro. Você testou nisso não o meio de transporte, mas sim a capacidade das pessoas se transportarem, de utilizarem algo para se locomover. Esse é o conceito do mínimo viável. E no conceito do Blocks, né, como que nós formulamos a ideia desse produto mínimo viável, né, desse MVP? Como que a gente desenhou esse barquinho do meio ali, que é algo barato de ser produzido, que não exige muito esforço e validaria se a ideia faz sentido ou não? Bom, o Blocks, né, hoje eu vou mostrar para vocês, ele é uma plataforma tecnológica, mas ele não começou com tecnologia. Daí que eu gostaria de esclarecer a diferença entre startup, que nem toda startup precisa começar com tecnologia ou ser de tecnologia, né? Então, esse é um ponto importante. Mas hoje o Blocks é tecnologia, mas no começo não era. E como que a gente estrutura um sistema que os alunos têm liberdade de escolher o que querem estudar, sem que para isso eu tenha que produzir um sistema? No nosso caso, nós montamos a validação da ideia da flexibilidade curricular, né, de dar liberdade para o estudante, em uma faculdade em São Paulo, que topou fazer o experimento. Organizamos ali os dias da semana que essa instituição teria à disposição e as salas de aula que ela iria operar, né? E dentro dessas salas de aula, quais temas estavam sendo oferecidos. E dentro de cada potinho desses que vocês estão vendo, a gente tinha uma quantidade de adesivos que esses alunos passavam, escolhiam quais eram os temas que eles queriam estudar e montavam a grade dele, de forma dinâmica por meio de uma folha. Então ele pegava um adesivinho, colava no papel dele e no final ele entregava isso na secretaria. E o que a secretaria fazia depois? Pegava esse aluno no sistema, que já existia um sistema acadêmico lá, e mostrava, eu vou colocar então o João na disciplina marketing digital e na disciplina finanças corporativas. Já a Maria, que quis estudar outras coisas, ela quis estudar, por exemplo, o comportamento do consumidor e inovação. Ou seja, cada aluno montou a grade a partir de um conceito muito, muito simples de adesivos e potinhos, etc. E foi um sucesso. Os alunos adoraram ter a oportunidade de escolher o que estudar, de montar a própria grade e assim personalizar a própria formação. Foram mais ou menos 800 alunos que participaram desse primeiro experimento. O grau de aceitação foi muito alto. E que aí sim a gente entendeu que, bom, a ideia do Blocks de trazer uma personalização economicamente viável, uma personalização barata para a educação, é possível. A partir de um experimento que não aconteceu no mundo digital, né? Ele foi para o digital depois. Hoje o Blocks é uma plataforma que a gente oferece essa plataforma para faculdades, para escolas, criarem uma jornada de flexibilidade curricular, ou seja, de tornar o aluno mais dono do próprio processo de aprendizagem. E para isso, claro, desenvolvemos várias coisas que apoiam esse conceito, né? Tanto a sugestões personalizadas para cada aluno dentro da plataforma, então cada aluno tem uma trilha sugerida ali dentro.
A gente também controla a questão de dashboards do aluno, né? Ou seja, você pode ter uma visão sobre você mesmo muito detalhada, de qual tema você tem mais desenvolvido, qual competência sua é mais forte, qual conceito você precisa de desenvolver mais no que tange tema. E é uma plataforma que se conecta a qualquer sistema de gestão acadêmica que disponível como a instituição já tem hoje. Ou seja, eu consigo oferecer hoje para uma instituição de ensino a possibilidade de entregar uma plataforma, uma experiência mais flexível de ensino, sem que ela tenha que mudar muitos processos ali dentro. Se torna barato e rápido fazer essa mudança. Esse é o ponto de ser uma startup, né? A startup ela consegue mudar fundamentalmente a forma como que um serviço ou um produto é oferecido, é acessado, a um custo menor do que a alternativa anterior, né? Então, uma pequena demonstração aqui para vocês, um videozinho de 1 minuto sobre a plataforma, a carinha dela, como ela se parece. Tem som, Bruno? Não está saindo som? Ah, que pena. Mas tinha som, sim. Bruno, nos 3 pontinhos que aparecem, coloca lá compartilhar som do computador. Agora. Só para ver, que eu tenho mais um. Saiu o som? Agora tá. Tem mais um videozinho, esse explicativo, esse sim tem um som. O currículo do amanhã será flexível. Sua instituição está preparada? Conheça a Blocks, a nova solução trazida pela Pearson Higher Education. É a única ferramenta do mercado que permite flexibilização curricular e educação personalizada em sua rede, atendendo a 100% das determinações do Ministério da Educação. Trazemos uma nova solução em gestão educacional e gerenciamento curricular, a fim de otimizar os recursos e ampliar a margem operacional de sua instituição, modernizar sua estrutura de ensino, dando foco às escolhas que cada aluno pode fazer e liberdade para os professores criarem as próprias aulas. Blocks é a única solução que permite o gerenciamento completo de toda a dinâmica de currículo flexível. Ela apresenta dashboard para alunos, coordenadores, professores e diretores. Oferece ainda total controle de instalamento e integração a qualquer ERP educacional. O aluno pode estruturar sua grade de maneira autônoma e intuitiva. Ele pode acompanhar cada etapa do próprio progresso em tempo real, passando por competências, áreas de conhecimento e áreas funcionais. Já o professor organiza as próprias disciplinas de maneira prática e rápida. A partir disso, ele pode realizar a gestão completa e contínua das atividades, anexar arquivos, traçar planejamentos e criar um canal direto com seus alunos. A coordenação, por sua vez, também acompanha tudo pela ferramenta: instalamento, detalhamento de matrículas, fluxos de progresso e disciplinas mais populares. Com a Blocks, sua instituição passa a operar de modo mais sustentável, tendo maior controle da margem operacional, oportunidades de oferecer mais cursos, maior facilidade na captação de alunos, o dobro de entradas por ano e muito mais sinergia curricular.
Garanta à sua instituição toda a modernidade que os alunos buscam para o futuro, com a ferramenta que proporciona maior engajamento, retenção e captação de alunos. Blocks, inteligência em currículos flexíveis. Uma parceria Pearson Higher Education. O currículo do amanhã será... Bom, esse foi um vídeo explicativo aí da solução, mostrando um pouquinho, né, a cara do Blocks, o que a gente oferece como serviço para essas instituições de ensino. Mas, basicamente, a gente muda a forma como essas instituições podem organizar o currículo dela, a forma com que o aluno acessa os conteúdos, né? Então, em vez do aluno ter aquela grade fechada, que tem uma listinha de disciplinas pré-definida que ele precisa fazer, esse aluno teria o poder de escolher o que ele quer estudar e o que ele quer se aprofundar. Qual que é o benefício disso para o estudante? É que ele, de fato, vai utilizar isso como um diferencial no mercado de trabalho, né? Se o aluno ele dedica, ele gosta mais, por exemplo, de tecnologia e inovação, ele pode destacar isso no currículo dele, que a graduação dele foi mais focada nesse ponto, né? Então, ele é um candidato mais qualificado para uma certa vaga de emprego. Ou, se você gosta, por exemplo, de recursos humanos, e você orientou sua graduação mais para esse lado, esse vai ser um argumento de empregabilidade para você, de poder, de fato, mostrar para o teu empregador como você dedicou mais horas naquilo que você mais gosta, naquilo que você vai mais sentido, e como isso te diferencia como potencial profissional, do teu potencial profissional, né? Então, seguindo aqui, né, hoje o Blocks ele já atua no segmento de educação superior, em praticamente todos os nichos e segmentos. Temos universidades, faculdades de nicho, universidades públicas, EAD, híbrido. Ou seja, o modelo já se provou em todos os segmentos de educação que a gente conhece hoje, né, com clientes de renome, como a própria Universidade de Vassouras, parceiro nosso. E acho que o grande processo, na verdade, de montar a startup, para resumir tudo isso, né, está muito menos na ideia e sim no teu poder de convencimento para trazer outras pessoas que acreditam na sua ideia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? A ideia em si, de você querer fazer algo diferente no mercado, de querer trazer uma inovação no mercado, ela não tem muito valor por si só, né? Então, não tenha medo de discutir sua ideia, não acha que alguém vai roubar sua ideia. O ponto disso em você conseguir construir um time de pessoas, primeiro, né, que acreditam nisso, porque a única certeza que você pode ter é que você não vai construir nada sozinho. Você sempre vai precisar de outras pessoas acreditando contigo nesse mesmo ideal. E eu tive sorte de encontrar essas 4 pessoas que acreditam no mesmo sonho que eu, de montar essa empresa, montar essa visão de educação mais personalizada, que continuam comigo até hoje, a cada dia, construindo Blocks, né? Então, o Blocks não é fruto do Bruno, né? Então, eu não quero passar essa ideia aqui. Na verdade, o Bruno teve um insight, uma ideia lá atrás, mas que conseguiu convencer outras pessoas a acreditarem nessa ideia. E essas pessoas que acreditaram, aí sim que isso virou um negócio, né? Além disso, os próprios clientes também são pessoas que acreditaram nos negócios, né? Atrás de todos os clientes existem pessoas como a professora Margarete, o professor Gustavo, que acreditam no mesmo conceito e querem levar essa flexibilidade para os estudantes junto conosco. Ou seja, além de você montar um time, você também precisará ter um poder de convencimento de encontrar pessoas, encontrar clientes que partilham desse mesmo ideal que você. E por último, nesse processo você também vai precisar encontrar investidores para acreditar na tua ideia. Nem toda startup tem investidores, mas a grande maioria sim. E esse investimento em startup, né, ele tem fases pré-definidas, né, que acontecem, ou uma forma que o mercado se organiza quando a gente olha para a startup. Ou seja, vamos supor, você tem uma boa ideia, você verificou, você produziu aquele produto mínimo viável, que no nosso caso não foi a plataforma, foram os adesivos que eu mostrei lá atrás para vocês. Você tem a ideia,
validou essa ideia de alguma forma, uma forma barata, mas que traga substância suficiente para você avançar na discussão, e montou um time, convenceu outras pessoas bem qualificadas, pessoas que somam ao negócio, que também partilham de acreditar. O terceiro ponto é você, claro, trazer clientes para o negócio. E uma vez que você trouxe clientes, você também poderia, para acelerar esse processo de buscar clientes, acelerar o processo de entregar um bom produto, de entregar uma boa tecnologia, ir atrás de investidores. Investidores nada mais são do que fundos ou pessoas que acreditam na sua ideia, que ela tem potencial e gostariam de comprar um pedaço da sua empresa para ela valorizar junto com você. Ou seja, você vende um pedacinho, esse dinheiro vai para dentro da empresa para financiar o projeto e fazer produzir, né? Contratar pessoas, contratar desenvolvedor, pagar a equipe comercial, pagar publicidade, propaganda. Para isso que esse dinheiro é usado. Esse dinheiro tem fases, né? Normalmente em startups, a gente divide ali em 4 etapas, né? O pré-seed normalmente são familiares, sócios, amigos, investidores anjo, como a gente chama, que são pessoas próximas a você, que normalmente aceitam tomar o maior risco, né? O negócio, quanto mais no início o negócio está, maior é o risco dele dar errado, que aceitam acreditar junto contigo e te dedicar um pequeno capital ali para você seguir com a tua ideia. Essa ideia, ganhando um pouquinho de tração, conseguindo ali clientes estratégicos, 1, 2, 3, 4 clientes importantes, você passa agora o que a gente chama de seed. O seed é uma segunda etapa do processo de captação de dinheiro, em que uma vez que você já tem esses clientes na carteira, você vai em busca desse capital justamente para acelerar mais ainda o aperfeiçoamento da solução. Ou seja, já passa a ser aqui um software, uma ideia bastante robusta. E uma vez que você utilizou esse dinheiro do seed e teve sucesso no crescimento inicial e na sofisticação do produto, você passa ali para o que a gente chama de série A, B, C, etc. Que basicamente é o ponto do negócio que busca ganhar tração. O que é tração? É vender o máximo possível no menor espaço de tempo. Basicamente, você tem um produto inovador, uma ideia que para de pé, clientes que toparam ser os primeiros a experimentar, a colocar isso de pé e oferecer essa nova experiência para os consumidores. Agora você precisa, de fato, encontrar grande massa de clientes. Os primeiros você já conseguiu. E aí que entra a série A, B, C e E, né? Série A, B, C e E simplesmente são rodadas. Cada etapa, o pré-seed, o seed, o série A e as demais séries, elas normalmente têm um valor em reais ali atribuído ao risco do negócio. Então, normalmente, quando você está falando ali de pré-seed, você está falando de 100 a 500 mil reais de investimento que entra na empresa para iniciar essa ideia. E os demais, claro, são os valores conforme estão descritos aí, mas cada etapa tem um valor bem diferente das demais, né? E você, uma vez validado cada etapa, você vai crescendo esse processo, né? De venda junto com a sua startup, né? O objetivo, lembra do começo, que a startup ia ser um produto novo, ou seja, tem que ser inovador e tem que ser escalável. Então é para isso que existem essas rodadas de investimento, para te ajudar a levantar capital e levar a ideia mais rápido adiante. E também existem outros participantes no mercado, que, por exemplo, o Cubo Itaú, o Google for Startups, que são aceleradoras, que são espaços, hubs de inovação. O que são hubs de inovação? Basicamente, são locais que fazem uma seleção de startups, né? Ou seja, existe muita startup hoje. Essas startups competem por atenção, por aparecer na mídia, por terem a validação do seu negócio, né? Tá todo mundo competindo por um espacinho ali. E esses espaços de inovação, basicamente, validam o teu negócio. Então, o que significa estar no Cubo Itaú? O Blocks está lá no Cubo Itaú. Significa que a gente passou no crivo do maior hub de inovação da América Latina. Ou seja, uma equipe de especialistas em inovação olhou para a tua startup e viu que, poxa, isso aqui é legal, isso aqui tem futuro,
e eu quero trazer para dentro do meu hub. E qual que é o benefício de trazer para dentro do hub, né? Esse local que é um escritório, um local físico, inclusive, né? O benefício de estar lá dentro é que você vai ter uma relação muito mais fácil com potenciais clientes. Você vai ter um escritório ali de primeira linha, você vai ter gente de grandes empresas visitando esse local. Quando, por exemplo, alguém da mídia vai participar e querer fazer alguma matéria de inovação, existe grandes chances de chamar a sua startup para falar nessa matéria, para aparecer nesse jornal, para dar essa publicidade, super importante. Existe um outro grupo agora, que não são os hubs de inovação, que são as aceleradoras, né? Por exemplo, o Blocks foi acelerado pelo Google em 2020. O que significa ser acelerado pelo Google? Significa que o Google vai te ajudar a estruturar o teu negócio, a estruturar a ideia, a proposta de valor, a parte tecnológica disso, principalmente, né? Esse foi a aceleração do Google, foi bastante tecnológico com esse foco, a fim de que você possa crescer o mais rápido possível. E te colocar em contato com pessoas estratégicas. Então, o grande momento, o grande ponto de você fazer startup, na verdade, não é você ter a ideia, e sim você conseguir convencer essa ideia com os clientes, conseguir convencer essa ideia com o time que você vai montar, conseguir convencer essa ideia com seus investidores e conseguir vender essa ideia para aceleradoras e hubs. Ou seja, é todo um ecossistema. No final do dia, a gente está falando o seguinte, que ter uma startup significa se relacionar com pessoas, convencer essas pessoas e convencê-las a partilhar do teu sonho. Basicamente isso, né? Essa é a jornada de como que você leva uma ideia que você tem lá atrás até a conclusão, né? Ou seja, passando pelo mínimo viável, passando pela validação disso, passando pelos primeiros clientes, pela primeira plataforma tecnológica, pelos primeiros hubs e assim por diante. Bom, essa foi a trajetória do Blocks, que eu compartilho junto com os meus demais sócios, com meus investidores, com o time. E finalizo aqui um pouquinho do que eu tinha para contar para vocês. Então, basicamente, o que o Blocks propõe é que cada aluno é único e cada aluno poderia ter uma trajetória individualizada. Obrigado. Bruno, eu vou abrir o microfone de todos os alunos. Eu peço que os alunos que queiram fazer perguntas, os professores também. A gente tem vários alunos aqui também de outros cursos, né? Como, por exemplo, engenharia de software também. Perguntem ao nosso palestrante de hoje, mais um de cada vez, e eu vou liberar o microfone de todo mundo agora. Podem começar a perguntar, tá bom? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Tudo bem? Como vai? Primeiramente, cara, uma excelente palestra, bem esclarecedora. A gente agradece por todos esses esclarecimentos, muitas informações úteis para a nossa vida. E, enfim, cara, a gente percebe que hoje as empresas que estão mais em alta são as empresas de startups, né, cara? São as startups. E, assim, para a gente que quer um emprego um pouco mais flexível, que não tenha uma gestão tão rígida, para quem quer trabalhar numa empresa desse segmento, assim, por onde a gente pode começar, cara? Legal, excelente pergunta, Lucas. Um ponto importante no processo de contratação de startup é que normalmente nós procuramos pessoas, startup quando eu digo no início, tá? Imagina uma empresa começando agora, tá? Bem no início da empresa, normalmente a gente vai procurar pessoas altamente qualificadas para contratar. Por quê? Porque o tempo é fundamental para uma startup. Então, uma startup não tem muito tempo, por exemplo, para ensinar um colaborador. Ela precisa de alguém com experiência que rapidamente já ajuda a gerar valor. Então, vamos dizer, se você quiser
trabalhar numa startup no início, eu recomendo você primeiro trabalhar numa grande empresa, conseguir um pouco de experiência, conseguir ir para o mercado um pouquinho, para então ir procurar emprego numa startup que esteja começando, tá? Se você pegar uma startup já mais madura, maior, você vai ter muita oportunidade de emprego também. E você não precisa de experiência nesse momento, né? Uma startup maior, normalmente ela está contratando muita gente, ela precisa muitas vezes sair de 30 colaboradores para 150 muito rápido, e normalmente ela vai procurar uma mão de obra que ajude ela a chegar lá. E é muito importante para quem quer começar trabalhando, por exemplo, nisso, né, não quer conseguir experiência no mercado antes para ir trabalhar, quer direto com uma startup, você focar muito em habilidades digitais. Por exemplo, entender muito de marketing digital, entender do processo de validação de um produto, né, o que eu mostrei para vocês de MVP, o que eu mostrei para vocês de validar uma ideia, o contexto de empreendedorismo como um todo. É muito importante você ter muita clareza nesses pontos se você quiser trabalhar numa startup. E você também tem que se mostrar um profissional capaz de trabalhar à distância. Tem muita startup que contrata profissionais de diferentes regiões do Brasil por muitos motivos, né? Pode ser custo, pode não ser, mas também por diversidade de ideias, diversidade de colaboradores. Só que todos, no final do dia, têm que ter essa capacidade de trabalhar à distância. Então, isso é muito comum, mesmo para startups que têm escritório presencial, muitas vezes 2, 3 dias acabam sendo à distância. Então, muitas vezes você não é uma pessoa que se dá bem com esse tipo de trabalho, pode ser que não seja o ideal para você. Se você se dá, pode ser uma boa oportunidade. Entendi, cara. Obrigado. Obrigado. Vambora, gente. Vamos fazer pergunta? Oportunidade única. Célio? Bruno. Boa noite, tudo bem? Professor Célio Pérez, eu sou professor da Universidade de Vassouras e tive o prazer de participar da apresentação do Blocks, quando foi feito o ano passado, lá em Vassouras. Achei um processo extremamente interativo, né? E viável, tá? Entretanto, eu faço um questionamento a você no tocante à questão da educação, tá? Quando você apresenta o Blocks como um modelo onde o estudante pode optar, né, em fazer o seu currículo dentro de uma seleção de disciplinas que são oferecidas para ele, ao final do curso pode vir a se deparar, né, dependendo do ano de formação dele, com uma avaliação do Enem. Né? Do Enem, não, do ENAD. Né? E nós conseguimos verificar que, normalmente, aquelas instituições que utilizam aquele método muito rigoroso, né, principalmente quando você chega nas instituições de ensino superior, militares, algumas que são muito rígidas, IMITA, etc., você acaba vendo uma avaliação muito superior. Tá? Você acha, sinceramente, que um aluno, tá, que hoje em dia nós temos egressos do ensino médio com 16 anos, e com 17 estão entrando numa universidade, ele teria maturidade suficiente para isso? Tá? Ou seria mais adequado haver uma formação básica, vamos supor assim, que os 4 primeiros períodos fossem fixos, e depois sim ele optasse? Gostaria de saber a sua opinião sincera quanto a isso. Maravilha, professor. Sobre a pergunta do ensino médio, não só acho como vai ser obrigatório por lei agora entregar flexibilidade curricular no ensino médio. Em 2017 foi aprovada a chamada reforma do ensino médio e um dos tópicos dela era o seguinte, que a carga horária do ensino médio vai passar a ser de 3.000 horas e 1.200 horas, 40% dessa carga horária,
vão ser chamados de itinerários formativos, que o aluno terá o poder de escolher o que estudar ainda no ensino médio. Então, é questão de tempo para todo aluno que ingressar no ensino superior, mesmo com seus 17, 18 anos, já ter tido a oportunidade, de há pouco tempo atrás, na escola, de ter usufruído de flexibilidade curricular. E sobre a sua proposição, de fato, isso está correto. A instituição ela pode oferecer flexibilidade curricular de N maneiras. Vai da estratégia com que ela quer trabalhar. Então, por exemplo, você deu o exemplo de ter 4 períodos fechados de uma forma e depois abrir, por exemplo. É uma forma. A nossa plataforma ela vai dar liberdade para a instituição estabelecer qual é esse plano pedagógico para ela. O que a maioria das nossas instituições clientes fazem? Existe esse modelo de você ter um período rígido e depois uma parte flexível. Então, eu tenho parte das instituições que de fato fazem isso. Eu tenho uma outra parte das instituições que estabelecem mínimos formativos por área. Por exemplo, o aluno de administração precisa, no mínimo, acumular na área recursos humanos 300 horas ao longo da graduação dele. Da área marketing, pelo menos 400 horas, e assim por diante. Que é o que a gente chama de regras de formação. Essas regras de formação são estabelecidas pela instituição de ensino, né, quais são elas. E dentro dessa regra de formação, ainda assim o aluno tem flexibilidade. Por exemplo, nas 300 horas de marketing que eu dei o exemplo, eu posso ter alunos que vão decidir estudar marketing digital e posso ter alunos que vão decidir estudar marketing estratégico, aquele marketing mais clássico dos 4 Ps. E também posso ter até um meio do caminho de aluno que vai pegar um pouquinho do digital e um pouquinho do estratégico. Qual que é o ponto disso? Que todo mundo vai se formar de uma forma flexível, sem descaracterizar a graduação. Ou seja, vai sair formado um administrador dali, mas um administrador com o viés que ele quis dar, né? Com o peso que ele conseguiu gerar. Então, de fato, a plataforma ela permite N diversas estratégias pedagógicas. Mas sobre o ponto do estudante ter maturidade e ter não tem, primeiro que o ensino médio vai prepará-lo para isso, né? Por lei, a força de lei vai ser obrigatória as escolas entregarem isso. E segundo que a faculdade também pode oferecer serviço de mentoria. Tem muitas que oferecem isso para os estudantes. De marcar uma meia hora com um mentor, esse mentor perguntar para esse estudante, qual que é o teu objetivo de carreira? Onde você quer trabalhar? Qual o foco que você quer dar na sua carreira? E junto com esse estudante, desenhar um plano de escolhas de flexibilidade curricular que atenda a esses objetivos. Porque o objetivo de cada estudante, de fato, vai ser diferente no final. Mas, fatalmente, todos vão sair, por exemplo, se o curso é administração, vão sair administradores. Ok. Bruno, sou eu, Margarete. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse modelo de negócio é um modelo que nos Estados Unidos já é uma coisa normal. Inclusive, você esteve no Vale do Silício apresentando o seu negócio, né? Eu acho que você não falou isso, esqueceu de falar, mas eu falo, né? Você esteve apresentando no Vale do Silício lá para os investidores também o seu modelo de negócio. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você encontra como é um modelo que não é cultural do Brasil, né? Que nos Estados Unidos, na universidade, você escolhe quais são as matérias que você quer fazer. Não é um modelo que nós utilizamos aqui. Você encontra muita resistência da academia, não dos alunos, mas do corpo docente, porque você também é professor na universidade também, e você encontrou ou encontra muita insegurança dos professores nesse novo modelo? Excelente pergunta, professora. De fato, lá nos Estados Unidos, funciona assim já desde a década de 60. Não existia nem computador e os alunos já tinham o ponto da flexibilidade curricular. Lá funcionava por quê? Porque o custo do ensino superior nos Estados Unidos é muito maior para o estudante do que no Brasil. Lá o ensino superior é muito caro comparado ao brasileiro. E o fato de ser muito caro, ele permitia essa personalização do estudante. Aqui no Brasil, como não tem, o ensino superior é muito mais barato, ele é muito mais restrito em questão de verba, de custo, etc., foi um desafio muito maior, um desafio que a gente conseguiu
contornar a questão da viabilidade econômica por meio da tecnologia, né? Então, a tecnologia ajuda ali a organizar professor, o aluno, quem vai aonde e tal. Toda essa dinâmica a gente conseguiu utilizar pela solução tecnológica. Sobre a questão de cultura, eu diria que esse é um desafio que existe, sem dúvida alguma. A academia, normalmente, ela tem a tendência de manter as coisas como sempre foram, né? É um sistema que se reproduz, né? A gente costuma ensinar da forma com que fomos ensinados, e isso se mantém, uma cultura que se mantém. O ponto as universidades, cada dia mais, elas enxergam que elas concorrem não somente com outras universidades, mas concorrem, por exemplo, com os cursos online, concorrem com o próprio YouTube, tem uma série de programas formativos, né? Tem muitas profissões hoje que têm migrado para exigir menos diploma, ou seja, existe um questionamento muito grande com a universidade sobre a significação do que é ensinado e o vínculo disso com o mercado. E uma forma de você facilitar esse vínculo é tornar, primeiro, os temas mais diretos ao ponto, ou seja, mais microformações, que é algo que a gente propõe com blocos, né, de fazer algo mais focado, mais direto ao ponto, que entregue um valor mais rápido para o estudante, dada essa competição que as instituições enfrentam de outros meios. Cultura da instituição de ensino também varia com a própria característica da instituição. Eu tenho instituições que são menos resistentes e instituições que são mais. E como que a gente mede essa diferença, né? Normalmente, instituições que já passaram por algum processo de, por exemplo, metodologias ativas de ensino, um processo de implementação de temas EADs, já passaram com algum processo de discussão de ensino híbrido, elas entenderam já que o ensino precisa caminhar por alguma modificação a fim de tornar a instituição viável economicamente e também relevante para os estudantes, para entregar mais valor para os estudantes no processo educacional, acaba sendo um cenário de menor resistência. Se a instituição ainda não passou por esses focos, por esses processos, na verdade, acaba sendo de maior resistência. Então, varia um pouquinho também. A gente encontra dos dois aqui no Brasil, tá? Eu queria te fazer uma outra pergunta, e tem a ver com esse novo modelo, né, nesse novo tempo que a gente está vivendo. Depois que entrou a pandemia, toda essa situação... Jonathan, por favor, microfone. Você teve maior procura da sua startup por universidades, faculdades? Teve mais procura? Na verdade, durante a pandemia, o que acabou crescendo bastante com a gente foi um outro produto que a gente tem, que é o Sala de Aula Virtual, né? Praticamente um Zoom. Acabou sendo um sucesso bacana durante a pandemia. E na plataforma principal de flexibilidade curricular, que acabou procurando mais a gente até do que a universidade, a gente teve também, mas foram universidades corporativas. Parece que muitas empresas, nesse momento de crise, de pandemia, de home office, né, que o colaborador esteve mais distante do escritório, utilizaram esse momento para aplicar microformações para esses colaboradores, atualização profissional por intermédio da plataforma. Então, foi um movimento que a gente observou, né, que dado que esse colaborador não tinha que ir para o trabalho, etc., as empresas começaram a oferecer mais programas que ocupam o tempo dele dentro de casa, capacitando, tal, dando algum benefício de aprimoramento. E as universidades, a gente retomou basicamente o contato a partir de julho desse ano, já olhando 2021 novamente, né? Porque de fato a pandemia acabou bastante, atrapalhando bastante as instituições que praticavam essencialmente o presencial, que teve que mandar o pessoal para casa. Teve todo um processo cultural de adequar aí, né? De fazer as aulas à distância, os alunos se adaptarem, etc., colocar a tecnologia no lugar. Então, foi um pouquinho mais parado no quesito da universidade esse começo de ano. Bruno, uma coisa que você não contou, que eu queria muito que você contasse, porque estar no Vale do Silício, né, para apresentar a sua startup, né, é um diferencial muito grande, né?
Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho desse momento seu, porque quem é seu cliente, como nós, e aí que entra também essa palestra de hoje, para dizer que a Universidade de Vassouras, ela contratou a Blox, e em breve a gente vai estar utilizando, se Deus quiser, no próximo ano, esse modelo Blox de ser dentro do curso de administração inicialmente, né, Bruno? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente vê Vale do Silício, apresentação, isso já é um ápice, assim, grande para grandes startups, e eu acho importante, porque um sonho não se sonha sozinho, né? Se sonha junto até chegar no Vale do Silício, isso que é legal também. Legal, professor, obrigado. Assim, vou contar do comecinho de como até surgiu essa oportunidade para a gente, né? O Blox, como eu contei para vocês, ele participa daquele hub de inovação, que é o Cubo Itaú, né? O hub de inovação que a gente participa. E para o gestor do Cubo Itaú, chegou um grupo de alunos da Universidade de Stanford, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que fica no coração do Vale do Silício. Esse grupo de alunos, eles estavam organizando uma conferência chamada Brasil at Silicon Valley. Ou seja, eles queriam levar o que há de mais moderno brasileiro para mostrar lá para o Vale do Silício quais são os grandes feitos aqui das contribuições brasileiras. E quando esse grupo de alunos chegou no Cubo Itaú, eles elencaram 10 indústrias, né, 10 segmentos que eles gostariam de discutir. Então, teve educação no meio, mas teve transporte, teve finanças, sistema financeiro, né, teve sistemas de recursos humanos. Elencaram 10. Então, nesse momento que eles fizeram esse convite, entre as startups de educação que estão no Cubo, né, hoje, se não me engano, são umas 22 startups, o Blox ele acabou sendo selecionado para ir lá em Stanford, nessa convenção, que durou 3 dias, expor o projeto, tanto para investidores brasileiros como investidores americanos, mas também para discussão acadêmica ali americana. E o projeto foi muito bem recebido, né? Foram 3 dias bem intensos, muita conexão. Assim, de fato, eu tive, na verdade, 2 vezes lá no Vale do Silício. Uma foi anterior a essa, que eu fui visitar empresas como o Facebook, o Google, o Twitter. Então, foi até o escritório dessas empresas, sempre com foco em educação, e conhecendo um pouquinho de como que elas ofereciam essas soluções antes mesmo de estruturar o Blox, né? Então, antes de eu montar a empresa, eu fui lá conhecer um pouquinho. Só que daí eu voltei 3 anos depois, mas aí apresentando o Blox, né? Não indo conhecer a solução de terceiros. E foi uma experiência incrível, né? Até hoje, a gente tem repercussão disso que aconteceu, né? Eu acabei indo para o Vale do Silício, foi, se eu não me engano, em maio de 2019, em maio do ano passado. E, por exemplo, a gente fechou um cliente agora em agosto que eu conheci lá. Então, essas conexões, elas vão se somando, elas vão repercutindo, é quase uma onda que acaba acontecendo. Então, de novo, né, o mais importante de você ter uma startup é você falar com pessoas, convencer pessoas da sua ideia. Esse é o grande foco. E em algum momento, lá naquele Vale do Silício, naqueles 3 dias, eu convenci alguém lá no Brasil que conversou contra alguém que repercutiu num cliente mês passado, quase mais de um ano depois dessa experiência. E o que a gente enxerga no Vale do Silício, né? Qual que é o grande mindset lá? Que isso eu acho que ainda não pegou no Brasil. O Brasil, eu vejo ele como essencialmente muito avesso a risco. Aqui no Brasil a gente quer arriscar pouco. Aqui no Brasil a gente tem sempre um ponto de bom, isso não dá para fazer, aquilo não dá para explorar. E lá, na verdade, aqui no Brasil é muito mais negacionista. E o que eu reparei no Vale do Silício é que lá a mentalidade é muito mais construtivista, né? Lá as perguntas são, bom, como é que a gente faz isso dar mais certo? Como é que a gente melhora esse ponto? Como é que a gente ajusta isso aqui? Como é que a gente faz a experiência ser mais impactante? São sempre perguntas que giram lá, focando no aprimoramento, focando na evolução, focando no negócio. E isso é algo que acho que ainda não tem muito aqui no Brasil. Eu acho que poderia ter mais essa mentalidade.
lá. Aqui também o que eu vejo é que um outro ponto que eu vi lá é que, de fato, a galera lá é muito ambiciosa em querer fazer com que as coisas cresçam e impactem o máximo possível de usuários no menor tempo possível. E aqui no Brasil eu vejo que a gente ainda é tímido nisso. Eu vi que eu era tímido nisso quando eu fui para lá, né? Eu achei que eu era maluco antes de... Eu já era totalmente, poxa, eu devo ser maluco em tudo isso que eu estou propondo. Mas não, na verdade eu sou muito tímido comparado ao que eles são lá. E foi muito bom ter essa perspectiva, né, que muda um pouco a nossa ótica sobre o todo, né? A gente enxerga de fato, lá tem um conceito, né, eles falam do pensamento moonshot thinking, né? Basicamente o pensamento de atirar na lua. Você tem que mirar na lua, ainda que você errar para metade do caminho, você ainda deu muito certo. Então, acho que essa foi uma frase que me marcou quando eu tive a oportunidade de conhecer esse racional, de sempre mirar muito alto. Sempre que você tem uma ideia, sempre que você tem um conceito, um anseio, cara, mira lá em cima, o máximo possível que você puder. Qual que é o máximo? Mira o mercado todo. Se você errar num percentualzinho disso, ainda vai ser muita coisa positiva para o seu lado. Foi um pouco desse racional que a gente encontrou lá. Foi muito legal. Experiência bem única e deve ter alguns vídeos no YouTube também. Se colocar blogs Silicon Valley aí, deve aparecer eu falando lá no evento. Foi muito bacana. Obrigada, Bruno. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu, Margarete, Luciana. Por favor, Luciana. Bruno, com relação à lucratividade, um negócio tradicional, ele pode, com a startup, crescer rapidamente, adotando modelos escalonáveis, sem aumentar o seu custo proporcional? Entendi. Excelente pergunta. É plenamente possível que isso aconteça, é muito raro de acontecer, tá? Normalmente, para você ter um alto crescimento, como é que isso funciona? Qual que é a lógica disso, né? Você vai queimar caixa, você vai gastar mais dinheiro do que você faz, objetivando que a certo momento, uma vez que você atingiu uma certa quantidade de clientes, você deixa de queimar caixa e passa a gerar caixa. Então, a startup, para crescer rapidamente, ela vai fazer muito investimento em marketing, muito investimento em tecnologia, e esse investimento, muitas vezes, ele demora um certo tempo para retornar, né? Você vai fazer muita promoção no início. Se você reparar, por exemplo, serviços como o Uber, o Rappi, etc., você vai reparar a quantidade de promoções que você recebia lá atrás e hoje talvez menos. Lá atrás, eles estavam basicamente queimando caixa, comprando cliente, por assim dizer, né? Ou seja, atraindo pessoas rapidamente. Isso tem um custo. Só que a partir desse momento que esse usuário ele se torna um cliente fiel da tua plataforma, se torna um usuário recorrente disso, o que você gastou para atrair ele lá atrás começa a se inverter. Ele começa a deixar mais para você, né? E qual que é o desafio? Por que isso é muito difícil de ser verificado? É uma startup que não queima caixa, que é lucrativa desde o começo. Porque se você for conquistando cliente à base da própria lucratividade, esse crescimento vai ser muito tímido, ele vai ser muito devagar. Porque no começo você não lucra tanto, mas você vai pegar aquele pouquinho que sobra, investir em marketing e trazer um outro cliente. Aí, agora você tem 2 clientes. Você vai pegar um pouquinho desses 2 clientes, investir de novo em marketing e trazer um terceiro novo cliente. E isso vai muito devagar. O ponto da startup legal, hoje você tem 10 clientes. Como é que a gente faz agora você ter 200 clientes? Como é que a gente faz você ter 300 clientes, 500 clientes? E para você crescer de 10 para 200, de 10 para 300, normalmente queimando muito caixa que você consegue fazer isso. Então, eu diria que é muito raro você ver uma startup que não queima caixa no início, tá? Entendi. É o verdadeiro enxuga, né? Desculpa, é o verdadeiro o quê? Perdão? É a verdadeira startup enxuga. Sim. Perfeito, é isso aí. Mais perguntas? Obrigado. Tenho. Bruno? Quem chamou foi o Bezerra? Chamou? Na Eu verdade, chamei também, Mili. tem um...
Vai, Meile. Bruno, achei muito interessante sua palestra e achei muito interessante esse mecanismo de podermos escolher as disciplinas. Na verdade, você escolhendo o que quer fazer, né? Isso te estimula cada vez mais. Claro que a gente tem aquelas disciplinas obrigatórias, mas eu achei o seu sistema maravilhoso. Queria te parabenizar, porque realmente é muito interessante. Muito obrigado, fico feliz pelo feedback. Obrigado. E aqui no estado do Rio, quem sai na frente, né, Bruno? É a Universidade de Vassouras. Universidade de Vassouras também está de parabéns, viu, Margarete? Porque isso será muito bom para nós. A gente precisa apagar alguns incêndios, nos jogar aos leões, né? E mandar ver o ano que vem e vocês aceitarem bem essa proposta, né? Isso vale também lembrar que isso não cabe somente ao Bruno da startup, à própria universidade, aos professores, mas a adesão dos alunos e o querer do aluno também, isso é super importante, né? Então, assim, trazer o Bruno aqui hoje é uma estratégia também, porque o ano que vem a gente já está com essa proposta aí, já tem um ano, né, se preparando para isso, e agora com as novas diretrizes curriculares do curso de administração, aí mesmo que será necessária toda essa mudança, né? A gente já tem novas diretrizes do curso de administração, a última diretriz era de 2005, e hoje a gente traz umas diretrizes novas, voltadas mais exatamente para inovação, tecnologia, um administrador mais voltado para a inovação, né? Então, assim, para que a gente possa trabalhar melhor esse processo. Hoje não é somente o fazedor de processos, não é só o fazedor de planos, de planejamento, é muito mais do que isso. Como qualquer outra profissão, né? Qualquer outra profissão que está aí hoje, nós estamos nos adaptando e mudando. É uma necessidade pura e clara, né? De todas as profissões, principalmente dentro desse modelo agora que a gente está vivendo. Bem, eu queria que vocês aproveitassem, porque é o seguinte, a vertente do curso de administração é voltada para a inovação, né? Inclusive, nosso TCC é um plano de negócio, um modelo de negócio, e em breve, se Deus quiser, a gente quer que pessoas não tragam também esses modelos nos nossos TCCs de startups, criação de startups. Então, assim, eu queria muito que vocês já pegassem esse gancho aí com o Bruno, porque a startup do Bruno é uma startup de sucesso. Inclusive, Bruno, queria te agradecer. Infelizmente, né, a gente tentou marcar uma visita no Cubo para os nossos alunos. Já fomos visitar o Google. O professor Rafael levou os nossos alunos lá no escritório do escritório, não, que é uma... Como é que é, Rafael? Não é um escritório, é uma área de trabalho, né? É um espaço de incubação, né, do Google, de aceleração do Google, até que o Bruno comentou, né, em São Paulo, o campus Google. Isso, nós já levamos nossos alunos lá, e você gentilmente nos convidou, né? Obviamente agendado, você conseguiu uma visita para a gente para conhecer o Cubo. E aí veio essa danada dessa pandemia, e a gente não conseguiu levar os alunos lá, mas depois que isso tudo passar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, Rafael? A gente vai ficar super feliz de levar os alunos lá. O Rafael, tem alguma pergunta para fazer? Sim. Eu queria elogiar aí mais uma vez também a palestra, não sei se estão me ouvindo bem, mas foi muito fantástico, Bruno, toda a sua colocação, então agradeço essa oportunidade da gente poder estar aprendendo contigo, né? Acho que isso é muito enriquecedor para todos nós, eu também como professor, né, no curso de administração, e tudo isso é muito interessante porque coloca uma visão para os nossos alunos também, no sentido de que, assim como a Meg comentou aí, dessa já pegada diferente que o curso de administração traz, no sentido de propor um plano de negócios, né, no final do curso, onde o aluno tem que botar a mão na massa e tudo mais, você vem acrescentar e você vem colaborar no sentido de que não só se forme para trabalhar numa startup, numa grande empresa, mas tente criar o seu próprio negócio. Né? E você identificou, apresentou ao longo dessa talk, né, algumas colocações bastante importantes para a gente.
e que numa outra oportunidade ainda a gente pode tentar, né, entender um pouquinho melhor como é que funciona esse mercado. Eu tive a oportunidade também em 2017 de estar no Vale do Silício, né, o Google e algumas empresas lá também. E, assim, o que eu sempre comento com os alunos, você vem reforçar aí, é essa questão de que tente, né? Pô, tente, vai lá, você vê a galera lá fora muito insistente em algumas coisas. E o que eu achei muito bacana, igual às vezes você sai daqui com aquela percepção de que só os caras lá que são, desculpa a palavra, mas eu falo muito isso na minha aula, só os caras lá que são foda, e não. A gente aqui também tem muita gente fera, muita gente boa, mas que a gente precisa acreditar mais no nosso potencial, né? Como empreendedores, como profissionais que somos, né? Bons aí para poder conquistar esses novos espaços no mercado. Então, acho isso muito interessante, essa experiência realmente que é fantástica. E essa imersão, né? Se Deus quiser, em breve, essa oportunidade que a MEG está buscando aí de parceria da gente poder fazer essa visita ao Cubo, ela já traz essa visão para os alunos também, né? De sentir um pouquinho parte de querer estar ali, de querer criar algo e essa vontade de pensar além, ver que é possível, né? Não ficar só no que a gente está falando, né? Mas poder experimentar um pouquinho, mesmo numa visita técnica, como que isso é possível e que vale a pena tentar. Então, brigadão mais uma vez e parabéns a todos, parabéns a MEG por esse evento, né? Por essa tão fantástica aí. Obrigado, professor. Lembrando que o Rafael também é o coordenador de engenharia de software daqui do Campo de Vassouras e do Campo de Maricá, né? Nossos alunos também de engenharia de software estão aqui na palestra hoje também, né, Rafael? A gente está com o pessoal. Professor, obrigado pelas palavras. Assim, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Fico muito, muito animado mesmo em ver esse movimento da Universidade de Vassouras caminhar para esse TCC que vira um projeto de startup. Eu acho que esse é um empurrão importante para pôr esses alunos para empreender. Assim que tiver, que a pandemia permitir, vamos marcar essa visita no Cubo, porque eu acho que nessa visita do Cubo vai ter 2 insights importantes ali que vocês vão poder ver. Primeiro é que tem muita, muita, muita coisa boa aqui no Brasil, em todos os segmentos. A nível mundial, tem muita startup aqui dentro que tem potencial global, e tem outros desafios aqui dentro, que é acesso a capital, etc., mas de criatividade, de competência, etc., o Brasil está muito bem servido. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma. E o Cubo facilita esse trabalho por colocar todo mundo no mesmo lugar ali e poder conhecer muito disso. O segundo ponto, que eu acho que todo mundo vai, na hora que visitar o Cubo, vai ver, é que não tem super-homem nenhum, não tem super-mulher nenhuma. A decisão de empreender ela é muito mais simples do que parece, você não precisa ser especial de alguma forma, tem método certo para empreender, para você minimizar o teu tempo perdido, minimizar o dinheiro perdido se não der certo. São todos passos que a universidade ela tem que ser o veículo para incentivar o aluno a empreender e também ser um ambiente que esse aluno possa errar de forma segura, com a tutoria dos professores, com um ambiente seguro da universidade para poder experimentar, poder empreender. Então, eu acho que tem isso, né? Tem muito mito do empreendedor, tem muito mito da startup. Startup tem sim suas características, mas na verdade, no final do dia, são todas pessoas ali que acreditaram numa ideia, basicamente, e aplicaram um método para seguir com ela, encontrando pessoas no meio do caminho que acreditavam nela também. Então, isso é basicamente abrir uma startup, né? Não tem segredo. E muitas vezes a gente se priva de querer abrir um negócio por conta de, não vai dar certo, não vai... Assim, o ambiente como um todo, muitas vezes ele é hostil ao empreendedorismo, né? Então, é natural o aluno querer trabalhar numa grande empresa, etc. Mas existe essa possibilidade. Eu acho muito que tem a ver com a cultura do Brasil. Ontem a gente estava até conversando com relação a isso na parte de investimentos, né? O americano ele já vamos dizer assim, treinado para investir desde criança, né, nas escolas, né? E aqui no Brasil parece que o americano também ele é preparado para errar, né? É do erro que se aprende. Aqui no Brasil errar parece um pecado mortal, né? Porque é do erro que a gente aprende, não é verdade? Agora, quem levanta
e do erro, consegue seguir em frente. Agora, ficar parado, eu acho que é muito da cultura do brasileiro, né? Eu acho que é muito da cultura. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Ontem a gente estava conversando muito sobre isso na palestra falando sobre investimento, né? E que esse é o modelo que a gente quer do Brasil novo, né? Que as pessoas não tenham medo de errar e faça do erro um motivo para levantar e tentar acertar com os erros, né? Então, assim, isso já é cultural e isso a gente tem que mudar, cabe a nós, né? Capital intelectual que temos, professores, alunos de ensino superior, falei sobre isso ontem, levar esse pensamento para os nossos pares, para os nossos filhos, né? Porque isso tem que mudar, né? É óbvio que a gente não vai ter uma cultura que nem a cultura americana. Obviamente que não se muda uma cultura de um dia para a noite, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a dar esse pontapé, né? Porque senão vamos ficar sempre com a cultura do medo, né? De errar e perder. Então, assim, até para ser um empreendedor, a gente tem que saber se levantar, né? Porque quem não sabe levantar não permanece em pé. Perfeito, né? E às vezes dá a impressão... Eu não gosto muito, às vezes, de fazer palestra nesse formato, porque dá a impressão que o negócio já deu certo do início ao fim, né? E não, de verdade não é bem isso, assim, a quantidade de erros, a quantidade de mudanças, a quantidade de cair e levantar que a gente tem no meio do caminho, muitas vezes isso é muito mais silencioso do que, eventualmente, aquela notícia que saiu no jornal, enfim, a gente tem isso de muito valorizar o sucesso e esconder os erros, mas a verdade, professora, é que a gente, desde a escola, né, desde criancinha, assim, a gente é ensinado que o erro não é bom, né? Você quer tirar o 10 na prova, você não quer tirar o 4. Mas aquele 4, muitas vezes, faz você estudar o dobro para a próxima prova, para você aí sim tirar o 10, né? Então, em vez de você simplesmente decorar, acertar na prova, etc. O erro ele tem um valor muito importante da gente entender o processo de amadurecimento da empresa, o nosso próprio amadurecimento. E por isso que eu disse do método, né? O método que a gente propõe com startup, né? O mínimo viável, o produto mínimo viável, a questão da startup enxuta, né? Que o pessoal citou aqui. Isso é tudo um método de se você errar, esse erro vai ter o menor impacto possível para você tentar de novo e quem sabe acertar na próxima. E aí, se errar de novo, você tenta a terceira vez, e assim vai. E você vai errar muito no caminho, porque é normal. E claro que tem componentes importantes nesse meio do caminho para a gente não errar tanto, que é muitas vezes falar com quem já passou por aquilo, buscar uma mentoria, buscar com quem já trilhou aquele caminho, já explorou essa ideia, seja aqui no Brasil, seja fora, seja alguém que já percorreu essa trilha há muito mais tempo que você, mas enfim... tem jeitos da gente minimizar os erros, às vezes não cometer erros que já foram cometidos por alguém e você poder pular etapas, né? Tudo tem método, eu acredito muito nisso, assim. A gente não pode simplesmente fazer as coisas, tem que fazer as coisas pensadas e já sabendo o que vai ser feito se não der certo, né? Já tem um plano B encaixotado ali, então sou muito disso. Tem Eliane e Isabela com o microfone aberto. Eliane? Oi, boa noite. Deixa eu sair um pouquinho aqui do barulho, porque aqui está meio movimentado. Boa noite. Boa noite. É porque eu estou falando no celular, então fica difícil de eu abrir Não tem o problema, vídeo. Eliane, vamos lá. Tá. A minha pergunta é o seguinte, em questão aí das startups, né? Eu sou estudante da área de gestão pública e muito se fala na parte de administração, né? E eu queria saber em respeito à área pública. A gente sabe que a startup vem trazendo tecnologia, inovação até para o setor público, né? E eu queria saber, assim, há empresas até que estão trabalhando em parceria com o governo. Eu queria saber que ele falasse um pouquinho dessa parte das startups na área da administração pública, na área do setor público.
Certo. Bom, assim, vender... Eu vou focar aqui a conversa principalmente em startup que vende algum serviço diretamente para o governo, que o governo é o comprador, e depois ele utiliza isso de alguma forma. Vender para governo, de forma geral, é um desafio grande, tá? Tem um processo licitatório no meio do caminho, tem um processo burocrático das certidões, etc. Não é algo simples. E também tem uma cadeia de decisão dentro dos órgãos públicos grandes para vender, né? Para você ter ideia, a gente conseguiu ter o primeiro ok de uma universidade pública de seguir com blogs quase 2 anos e meio depois da fundação. Então, é um outro passo, né? O governo tem uma outra velocidade no que tange negócio e muitas vezes isso afasta o empreendedor de querer focar nesse segmento, o que eu acho uma pena, na verdade, né? Eu vejo se o governo tivesse formas de facilitar a contratação, de realizar pilotos mais fácil, realizar provas de conceito com essas soluções de startup, eu acho que teríamos muito mais empreendedores querendo trazer algo inovador para o governo do que a gente tem hoje. Eu vejo pouca solução. Uma solução bem interessante para o governo que eu gosto de comentar é da Colab, com B mudo no final, Colab. Basicamente, o que eles fazem? É uma plataforma que eles comercializam para prefeituras, onde que eles facilitam com que o cidadão, por exemplo, reporte via foto, via texto, via mensagem, nessa plataforma, problemas que ele tem na rua dele, como buraco, coleta de lixo, iluminação. E as prefeituras que implementaram isso foi um sucesso absoluto. Reduziu o tempo de espera para esse cidadão ter o serviço prestado pela prefeitura atendido, reduziu barreira para esse cidadão poder reportar um problema, né? Hoje é telefônico, é demorado, ninguém atende a ligação. Se você fizer isso por um aplicativo, você manda foto e acabou, né? Tá feito. Alguém vai ver do outro lado eventualmente. Você acompanha o tempo disso, né? Você tem muito mais indicador de performance disso. Eu acho realmente uma pena a gente ter tão pouca startup querendo vender para o governo devido a essas dificuldades burocráticas. Então, assim, se o governo facilitasse isso, acho que a gente teria muito maior, uma adesão muito maior de empreendedor querendo inovar junto com o governo, que eu acho que é o segmento mais carente que a gente tem hoje. Mas é um desafio, de fato, comercializar para o governo soluções como essa. Interessante. Tá bom, obrigada aí pela informação. Isabelle, você tem alguma pergunta para fazer? Você estava com o microfone aberto? Não, ligou sem querer, desculpa. Bem, gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Porque já são 20 horas e 41 minutos. Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Parece que não, Bruno. Bruno, eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, torcendo que essa semana, inclusive, a gente vá se reunir, não é verdade? Para traçar alguns trabalhos aí pela frente, alguns encontros. Assim, essa mulher é grossa, a mulher corre atrás, tá? Oi, Marcos. Estou ouvindo, Marcos. É meio grossinho mesmo. A mulher busca melhoria. Eu acho que... Será que ele estava falando de alguém? Bem, enfim. Queria te agradecer muito, né, por essa sua disponibilidade. A gente vai se encontrar essa semana, já para a gente fazer o planejamento, já pensando, inclusive, nas diretrizes curriculares do curso de administração, desse novo modelo, desse novo administrador que a gente vai formar, né? E aí eles vão ter a oportunidade, inclusive, de escolher as suas disciplinas, se Deus quiser, a partir do semestre que vem. No ano que vem, né? A gente está torcendo para que isso aconteça. E te agradecer por tudo, né? Por esse trabalho, por trazer a Blox para nós, né? A Blox, ela apareceu para a gente com uma pessoa que tem uma visão muito legal, que é o nosso vice-presidente, que é o Gustavo Oliveira. Gustavo trouxe a Blox para nós, ele foi numa feira educacional, encontrou com você, bateu um papo com você e trouxe
a Blocks para a universidade. E hoje eu acho que você tinha conversado comigo, não sei se tem outra instituição no Rio de Janeiro, que antes éramos só nós do Rio de Janeiro, que estávamos com a Blocks, né? Implementando esse processo, principalmente aqui na região, e a gente vai sair na frente, né? Então, eu queria te agradecer. Foi uma boa oportunidade para os alunos também conhecerem e já se adaptarem, né, a esse novo modelo que a gente vai estar investindo no ano que vem. Já vão ficar sabendo, já estão sabendo, né? Então, assim, é mais fácil, né, de aceitação, vai ser muito legal para eles. No começo vai ser meio complicado, mas os bloquezinhos lá são muito fáceis de entender. Os nossos professores já vão passar por novas capacitações, né? A gente está aí com esse novo processo. Professor Célio, nossos professores já tiveram junto, vão construir esse novo PPC, segundo as diretrizes curriculares, dentro da plataforma da Blocks. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que o futuro promete grandes coisas para todos nós, tanto os alunos, como os professores, como a coordenação, como o curso, principalmente como a universidade. Então, valeu, né, por nos oferecer esse serviço e também por estar disponível aqui para falar um pouquinho sobre startup e o seu modelo de negócio. Tá sem microfone, Bruno. Tá fechado o seu microfone. Bruno, tá fechado, é só abrir. Só abrir, Bruno. Não consegue mais abrir. Não? Tá, espero. Um momento, meus amigos. Por favor, já podem ir colocando aí. Quem não colocou, não esqueçam, né? Tem que ter 75% de presença nas palestras para que a gente... Oi, Bruno. Oi, Bruno. Meu computador travou ali, perdão. Nada, sem problemas. Então, gostaria de primeiro agradecer a atenção às perguntas de todo mundo. Espero que todos tenham aproveitado bem a palestra, que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês aqui hoje. E toda mudança, né, professora, a mudança é sempre difícil, mas depois que ela acontece é tudo muito natural, faz parte, como sempre foi, né? Nos exemplos que eu trouxe ali, né, antes do Netflix, era muito esquisito poder escolher as que assistir. Hoje é plenamente natural para todo mundo. Então, toda mudança ela tem um processo e uma hora termina. E a gente vai fazer um trabalho muito legal com vocês aí, com a sua parceria, com a parceria dos professores. Então, estamos bem animados aí para 2021 que promete. Então, queria agradecer de novo aí a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. O microfone está fechado. Meg, seu som está fechado. Margarete, o seu som está fechado. Seu som está fechado. Meg, o som está fechado. Eu queria agradecer ao Bruno, tá? Mais uma vez, e agradecer os participantes, nossos alunos de Vassouras e de Maricá, todos os cursos que estão aqui hoje, os nossos professores dos outros cursos também. Queria lembrá-los que amanhã a nossa palestra começa às 18 horas, porque vai ser uma live direto de Barcelona, né? Então, lá, aqui é 18 horas, lá é meia-noite. Então, a palestra ela vai terminar por volta de 20 horas, né? Então, por favor, se atentem a esse horário, ao fuso horário, 18 horas começando no Brasil, então a sala já vai estar aberta nesse horário. E, Bruno, muito obrigada mais uma vez. Eu queria que vocês abrissem aí o microfone para a gente bater palma para o Bruno, né? Por favor, vamos bater palma para o Bruno, vamos abrir. Célio, você queria falar alguma coisa, Célio? Parabéns, Bruno. Parabéns, obrigado. Valeu, Bruno. Muito obrigada. Beijo pro pessoal da Blocks, que eu mandei. A gente fala essa semana ainda. Obrigado aí. Valeu, Bruno.
Valeu, Obrigado. gente. Para todos. Valeu, Um muito abraço. obrigada. Obrigada. Um Boa Valeu, noite, valeu. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Meus Boa amigos, noite. o material já vai estar no YouTube. Boa noite. Eu vou mandar o link para vocês nos grupos, tá bom? Beijo para vocês. Até amanhã, 18 horas, hein? Não esqueçam. Direto Até amanhã. de Boa Barcelona. noite. Direto de Até. Barcelona. Beijo. Tchau.